Pode ir. Pode ir? Então. Eu acho que a música influiu bastante na minha formação de atriz, porque apesar de meu pai, como alemão, ter falido durante a Segunda Guerra Mundial, logo que terminou, né? Os alemães todos foram presos. Ele não foi preso, mas faliu. E a minha mãe insistiu que não abriria mão das minhas aulas de piano, de violão, de balé clássico. E, além disso, ela tinha sido concertista e ele gostava de cantar. Ele tocava piano de ouvido. E os dois cantavam. Ela cantava músicas do folclore argentino, o país onde ela nasceu. Ele as músicas alemãs, né? E eu as músicas que eu aprendia com a Inesita, que me ensinava inclusive as músicas americanas, do cinema americano daquela época, que eu adorava. Isso foi definitivo na minha formação, a música, né? Por isso que eu digo sempre que, mesmo quando estou representando, tem uma música dentro de mim. A minha família é uma família, eu sou descendente de português e de italiano, e mais ligada aos italianos. Então, todo mundo canta, então aquelas músicas, o rádio ligado sempre. A moça, a minha tia, que se casou com meu tio, era muito informada, me ensinou francês. Então, nas festas de aniversário das outras crianças, eu ia naquele, todo mundo cantando, eu cantava música em francês, aí ganhava o bolinho maior. E tinha a outra a outra irmã que era casada com meu tio, era cantora lírica. Então eu sempre escutando tudo isso. Ela era pianista, ela era solista de Bach, de Chopin. Então eu tinha tudo isso dentro da minha casa. Então cantava, ela era professora de piano, eu aprendi piano desde pouco, me formei em professora de piano, nunca segui. Mas tive toda essa coisa. Então, para fazer musical é maravilha a gente ter todos esses conhecimentos para fazer um musical. Então é sempre cantando, igual a mim. Cantando, dançando e representando. É isso aí. Eu tinha muita vontade de ser médica. Aí, quando eu fui fazer o vestibular, vi que tinha muito número. Matemática, química, física, eu sou péssima para... Eu disse, não vai dar. Então, direito, que é só língua, literatura e decora. Aliás, muitos atores fizeram direito, que era só para pegar o canudo. Que eu tinha que ter, né? Acontece que eu fazia faculdade às 7h30 da manhã. E eu já estava trabalhando na televisão, no Grande Teatro. No Grande Teatro a gente ensaiava depois que eles acabavam uma peça, depois que eles jantavam, então a gente começava a ensaiar o Grande Teatro meia-noite até às 4h da manhã, para estar na faculdade às 7h30. Mas aí eu já estava fazendo televisão, estava fazendo nude, estava fazendo teatro. Eu disse, papai, eu vou dar um tempo. Minha filha, mas se não der certo no teatro, aí eu volto para fazer a faculdade, papai, calma. Fui e nunca mais voltei. Não senti falta nenhuma. As primeiras grandes vitórias foi não só a viagem, a Madame Oleneva, né, que formou o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela veio para São Paulo, eu estudei na escola dela, estudei com ela. Ela bolou uma excursão, tinha uma excursão de navio do Lorde Brasileiro, navio Dom Pedro I, que saía de Santos e ia até Manaus, parando em todas as capitais para levar a exposição da indústria paulista. Isso era em 1949. São Paulo estava começando a se industrializar, né? Muito no filme São Paulo S.A. também a esse respeito. E ela me convidou para integrar o corpo de baile. Foi uma vitória, porque eu não era do corpo de baile. Com isso, eu tive a oportunidade de me apresentar dançando o repertório todo, um Chopin, um Mozart, um divertissement, em todos os teatros de Vitória, do Rio de Janeiro até Manaus. Todos.
E eu costumo dizer que ali foi definitivo. São verdadeiros templos, eles estão aí até hoje. E felizmente eu voltei várias vezes, né? Porque a gente faz turnê, né? Fazia, né? Fazia. Então, e não só isso, como quando terminou essa turnê, né? O que, como eu disse, meu pai tinha falido, tinha que ganhar a vida, tinha que dar um jeito. Então, enquanto eu fazia outros cursos de espera marido, que eu fazia, aí eu me preparei para os exames muito difíceis para o Balé do Quarto Centenário de São Paulo. Mandaram vir um coreógrafo húngaro, nunca esqueci o nome dele, Aurélio Milos, e foram 3 partes muito difíceis. Um exame com banca examinadora e público, outro só com a banca examinadora com ele no meio e outro sozinha com ele. Eu sei que vieram mais ou menos 400 candidatos do Brasil todo, entre bailarinas e bailarinos. Eles iam contratar 40. Eu passei, nossa, que vitória. Aí eu fui tirar a carteira profissional. Foi assim. Mas depois de 3 meses de aulas, de 8 horas de aula por dia, né? E coreografado todo um balé de Bach, eu recebi proposta de fazer teatro, o Teatro de Arena, José Renato, cinema. O primeiro filme foi O Homem dos Papagaios, com Procópio, na Multifilmes. Era um italiano maluco que fez a Multifilmes, que era paralela com a Vera Cruz, e também cinema, televisão, teatro e cinema. E na época dava para fazer esses 3 veículos tranquilamente, ganhando fixamente um pouco melhor do que com o São Paulo Ballet de Maria Oleneva. E aí lá fui eu, larguei o balé clássico, mas eu costumo dizer, a gente continua cantando, dançando e representando. TV Tupi, que as pessoas precisam saber que foi a primeira, 18 de setembro de 1950, foi em São Paulo a primeira, só 2 anos depois que abriu no Rio. Então, ela tinha TV de vanguarda, teatro das segundas-feiras. Já começou? Começou na Tupi de São Paulo, na época da TV ao vivo. Nós ensaiávamos o dia inteiro as peças de teatro, eu lembro muito bem do Corse, era uma loucura. E de noite ia ao ar, ao vivo. Então, era um dia de ensaio. O dia inteiro ensaiando. E de noite ainda a gente às vezes colava o texto um nas costas do outro, porque era muito texto para pegar. TV de vanguarda, teatro das segundas-feiras e um outro terceiro que a gente tinha oportunidade. E cada vez eu que fazia um programa fixo, que era Doçura, né? Quando eu tinha oportunidade de fazer o teleteatro, ficava vibrando. Então, eu fiz bastante. Mas conta uma coisa engraçada que tenha acontecido. Então, a gente se trocava atrás da tapadeira. Saía correndo, se trocava atrás da tapadeira e já entrava já com outra roupa. Então, tem 1000 coisas engraçadas. Essa coisa de colar o texto assim no cenário, nas costas do colega, isso acontecia de maravilhoso. Aí eu contei para ele da onde veio a palavra dália. Que em São Paulo não é dália, não. Porque é cola mesmo. Lá, todo mundo, cadê a Dália, né? Cadê a Dália? Porque eu esqueci o nome do ator maravilhoso. Ai. Eu não me lembro, eu esqueci. Daqui a pouco cai a ficha. Que ele tinha colado, feito as colas todas, nas dálias que estavam na mesa, então ele já sabia tudo. E ele saiu para se arrumar, chegou o coreógrafo, não gostou da arrumação, mudou tudo. Aí quando ele entrou, disse, Dália, as dálias, eu quero as minhas dálias, onde estão as minhas dálias? Aí passou a se chamar Dália. Ela está falando de do tudo Rio. do Rio de Janeiro. E você de São Paulo. Eu sou paulistana, nasci aqui, mas comecei a fazer ponte aérea na época da TV ao vivo, que fazia o programa ao vivo. Ia lá e volta. 2 vezes por semana em São Paulo e uma no Rio. E a gente rezava para não perder o Corujão, que era o último voo que saía do Rio para São Paulo. Porque eu tinha os filhos pequenos, eu precisava voltar.
né? Fazia ao vivo a Lodossura lá na TV Tupi do Rio, e eu que precisava voltar. E tem histórias fantásticas. Um dia, eu fui mais tarde um pouco, porque a minha filha estava com um pouco de febre. Eu falei, eu vou esperar o pediatra chegar, e quando ele disser que posso ir, aí eu vou. Então eu fui mais tarde do que o Johnny, que era meu parceiro no Lodossura. Fui sozinha e chovia muito. Chovia muito. Nós tínhamos 2 tipos de avião. Era o Scandia da VASP e o Convair da Varig. Um dos aviões mais seguros até hoje, esse Convair da Varig. Mas enfim, fui no Scandia da VASP, lotadinho, chovia demais. Começou aquele sacode que sacode, todo mundo lendo jornal de cabeça para baixo, eu respirando fundo. Quando conseguiu descer do Rio, o programa tinha entrado no ar. A Ioná Magalhães entrou no meu lugar com o texto na mão. Eu sentei no aeroporto e esperei o corujão da volta. A gente usava ponto só para marcas especiais. Claro. Programa O Clube dos Morcegos, que tinha muita coisa assim, né? Então, João Loredo dirigindo, e eu fazia uma vampira, que eu ia em cima da Henriqueta Brieba. E Ai, que lindo. não era por causa do texto, a gente usava por causa da marcação. E o João Loredo, aí ele vai, agora, mostra os dentinhos, mostra os dentinhos. Esqueceram de te dar, eu... E no outro programa do Clube dos Morcegos, tinha que dar as badaladas do relógio, né? O contra-rega esqueceu, o João Loredo. As badaladas. O contra-rega não entendeu, foi para a porta, ficou batendo na porta. E ninguém podia atender, porque não tinha nada para fazer na porta. Eu lembro até hoje do Henrique Martins. Ele era irmão de um dos diretores e ele ficava abaixado, soprando o texto, ele ficava enlouquecido com a gente. Em matéria de cola, né? Porque aqui nunca foi dália, foi cola, mas eu lembrei por causa de flores. Era uma época que eu estava mais no Rio do que em São Paulo. E aqui em São Paulo, um espetáculo chamado A Megera Domada, do Shakespeare, que estava com muito sucesso, Bogos, lindo, maravilhoso, Armando Bogos. A Irina Greco, que fazia a Megera, se machucou a mão, os teatros cheios, lotados. O maluco do Antunes, com quem eu trabalhei 4 vezes, e que eu considero um dos grandes formadores de atores. Aliás, ele tem uma escola hoje em dia. Ele ligou para o Rio e falou assim, eu preciso, vem decorando no avião. Eu consegui o texto da Megera, tentando decorar no avião. Ensaiamos assim, no 4º dia, ele falou assim, olha, eu vou botar algumas pessoas na plateia hoje, só para testar a reação do público. Eu falei, meu Deus, tinha o texto final, tinha uma cesta de flores em cima da mesa, era um grande monólogo. Colei tudo ali no cesto. O Bogos falou assim, deixa que eu arrumo aqui, eu arrumo ali, pronto. Abriu o pano, o teatro estava cheio e estreou à tarde. Ai, que maravilha! Ele me pregou essa peça. Eu fiz mais ou menos um mês, depois a Irina voltou, mas foi maravilhoso esse convívio com o Armando Bogos e com todo o elenco, com a Regina Duarte, que tinha sido a minha... um espetáculo chamado Blackout, que eu fazia uma cega, ela fazia uma menininha que ajudava a cega. Foi um dos primeiros trabalhos importantes dela. Ela é uns 10 anos mais nova do que nós, mas talvez mais até. E nós fizemos juntos o Blackout, foram 9 meses de muito sucesso. Era de terças a domingos, 2 sessões no sábado, 2 no domingo. E ela Quando fez... não tinha 2 isso. na quinta. Isso era a matinê da quinta era no Rio, por causa do turismo, né? Todo mundo vai para a cidade maravilhosa. Então, enfim, foi uma experiência fantástica. A Coroa de Flores, com todo o monólogo final da Catarina, da Megera Domada. Porque outro dia fui dar uma matéria sobre o histórico do Teatro de Arena, né? Porque eu sou da primeira turma que fundou, nós não tínhamos essa sede que está lá até hoje, a gente inaugurou essa sede na Teodoro Baiama, o Teatro de Arena, que chama Teatro de Arena Eugênio Cuso, um dos meus grandes mestres, por falar nisso.
E, enfim, o Teatro de Arena era... Fazíamos espetáculos em fábricas, no Museu de Arte Moderna, em casas particulares, em festas, onde nos contratassem. Com essa, nós fomos parar no Palácio do Catete, para fazer para o presidente da República, Café Filho. Café. Getúlio tinha se suicidado. Enfim, essa história, foram 2 anos de Teatro de Arena que eu sempre homenageio muito o José Renato Pécora, porque ele também foi o primeiro diretor de arte dramática, ou seja, ele que me colocou no teatro. O teatro é a escola do ator. Eu sempre digo, você é onde você está de corpo inteiro ao vivo. Então você vai se expressar como deve ser, de corpo inteiro mesmo, de dentro para fora, né? Então, com essa na atualidade, com a televisão, com o cinema, aliás, eu digo sempre que o cinema pertence ao diretor, porque a gente vai filmar uma cena, de repente filma no primeiro dia a cena da morte da personagem e ao mesmo tempo a cena do meio da história por causa do cenário. Então tem essa coisa. A televisão é a velocidade. Aliás, a gente pode tirar uma boa escola da velocidade da televisão. Eu digo que eu gosto de fazer, e esse negócio de fazer depressa é uma escola também. Mas a verdadeira escola do ator é o exercício no espaço cênico livre. Eu digo isso porque não precisa ser palco, pode ser arena, né? Que foram os meus primeiros 2 anos. E pode ser aqui, agora eu posso fazer uma cena para você. O exercício do ator, do ofício de ator, no espaço cênico livre. Qualquer estudo, qualquer volta à escola faz refletir mais. Mas não é isso que muda a sua vida, não, do ponto de vista de acabar o casamento, não é? O meu foi. Você acha que foi? Não. Depois a gente vendo, deixa eu contar o que foi. Tá bom. Amanhã, Amélia de manhã, começamos a ensaiar. O Aderbal começou a fazer laboratório. Aí cada um começou a falar sobre o personagem dos outros. Então, o meu personagem era a Amélia. Então, o que as pessoas falavam da Amélia, e eu era aquilo, o que o senhor mandar, a gente faz. É o curso de espera marido. Era isso que eu fazia. Então, escutando falar, eu disse, meu Deus, eu sou essa porcaria que eles estão falando, eu não posso ser assim. E comecei a mudar em casa. Qual era o texto? Amanhã, Amélia de manhã. Pronto, ó, cuidado, hein, gente? Aí, comecei a botar as minhas opiniões em cima, aí causou muitas brigas, acabou o casamento. Imagina. Mas aí, eu passei a ser diferente. Uhum. Eu já não obedecia, porque eu sou habituada. Desde garotinha, obedecer a mamãe. Depois obedecer a marido. Depois de amanhã, Amélia de manhã, não quero mais que ninguém me dê ordem. É a tal mudança qualitativa. Eu acho que o que a peça tem muita coisa muito boa. Essas discussões que você está citando, que vão fundo na vida de ambas. Mas, para mim, o que tem acima de tudo é a amizade, o amor delas, das duas, uma pela outra. Eu acabei de fazer uma peça com a Fafi, né? E que também era a questão da amizade. As duas brigavam, discutiam, mas era com uma e com a outra que elas conseguiam verbalizar as coisas que estavam acontecendo. Era com elas, cada uma podia ser marido, mas com aquela é que tinha a facilidade de verbalizar o que estava acontecendo e sentir o apoio. Não, amizade é isso, quando a gente sente o apoio, e essa amizade, você pode ficar 10 anos sem se ver, quando volta a se ver, a amizade está lá, firme. É isso mesmo. São, digamos, seriam assim 2 horas de lavar toda a roupa suja, ambas, mas principalmente delas continuarem se gostando mais no final. Depois que eu enviuvei, quando Carlos Zara faleceu, aquele ator, diretor, produtor, a formação dele era engenheiro, números, é uma loucura. Depois que ele faleceu e me chamavam para discutir um contrato qualquer,
eu estava sem meu dono, né? Para discutir isso, principalmente quem entendesse de números. E então eu me lembrei que tem um Montenegro, Marcos Vinícius Montenegro, que fundou uma empresa que chama Montenegro e Raman. Aliás, o Raman se dedicou a cuidar exclusivamente da Bibi Ferreira. Conseguimos levá-la até Nova York, inclusive, para fazer o concerto há uns 2 anos atrás, né? Uhum. Ele está com ela até hoje, cuidando dela. Enfim, eu fui conversar com o Montenegro e falei, por favor, cuida dos meus contratos. E foi ele que me ligou, dizendo, olha, o Sandro Chaim está atrás de você, ele quer teu telefone, porque ele quer remontar um texto de sucesso. E aí eu fiquei com medo, eu tentei fugir, né? Chega uma altura que a gente está trabalhando demais, eu já estava fazendo um trabalho na televisão. E no fim eu falei, tá bom, vamos lá. Depois ele falou, então fala aí com quem você faria. Falando, bom, eu faria com a Sueli Franco, é meu desejo trabalhar com ela. Foi. Mas é verdade. A gente nunca trabalhou junto. Tudo que eu vi dela, o senso de humor preciso, sabe? O tempo do senso de humor. E não é sempre senso de humor de esculacho, não é? É realmente da inteligência. E eu sempre gostei do trabalho dela. Então chegou essa oportunidade de trabalhar com a Sueli. E quando eu li o texto e que eu vi que o diretor, né, o Alexandre, eu já tinha tido vontade de trabalhar com o Alexandre, já tinha proposto para ele, mas os nossos caminhos se cruzaram para outros lados. Mas quando eu me lembrei que ele dirigiu esse espetáculo, no ano que eu vi o Veio, veja você, 2002, com a Nissete, minha parceirona no Baby Jane, e a Beatriz, eu fiquei com uma vontade de fazer o trabalho com ele e de homenagear Beatriz Segal. Miriam Pires fez a peça com a Beatriz. Pois é. Foi. Antes de falar com a Beatriz, ela me convidou para fazer. Olha! Eu olhei e disse, ai, Miriam, quem é que vai querer ver duas velhas conversando a respeito de amor? Isso foi coisa de antigamente, agora não vai dar mais certo, não. 3 anos de sucesso a peça. Eu não sei ler peça de jeito nenhum. Não, mas eu tive essa reação também, Sueli. Aí quando me convidaram agora, eu ia fazer. Aí eu fiquei doente, né? Me recuperei rapidamente. Eu digo, tô boa! Voltei. Aí eu conversando com ele, falando da minha dificuldade de falar o negócio dos planetas. Tá? O lado poético. Aí ele disse, olha aí a história. Você rodou, você veio parar aqui. Você me salvou, você me explicou que eu não estava entendendo. Você sabe que eu também tive uma reação parecida do ponto de vista de que a peça me assustou. Eu li e fiquei um pouco assustada, né? Mas, geralmente, eu gosto de me apaixonar pelo texto logo de cara. Uhum. Mas o histórico dela, dessa peça, ela foi levada pela primeira vez, lá no passado, pela Madame Bonrenaud com a Eva Toda. Eu não sabia! O Alexandre conhece essa história, o nosso diretor. E ele que dirigiu a versão com a Miriam Pires e a Beatriz. A Miriam foi substituída pela Nissete, né? Minha parceirona. Enfim, minha irmã. O texto assusta. Assusta sim. Eu acho que assusta no bom sentido, porque ele vai fundo na alma dessas 2 mulheres. Mas também faz divertir um bocado. E às vezes a gente não pode nem se olhar. Por isso que precisa do senso de humor, além do lado poético, além da noção de dramaturgia. O senso de humor é vital nesse espetáculo. Esse Mário Brazini, né, o autor do texto, essa satisfação de estar colocando em cena um texto brasileiro. Isso é super importante nos dias de hoje, porque nós temos textos brasileiros maravilhosos e que merecem ser montados, né? E o que eu acho interessante
É porque a gente sabe de uma porção de casos iguais a esse. Mas eu que tenho- bate na pessoa que está assistindo direto. eu tenho um amigo que eu chamo, ele é advogado, eu chamo ele de senhor enciclopédia do teatro. Ele sabe tudo de teatro, tudo, não só brasileiro, tudo de cinema também, não só americano, de televisão um pouco menos. Mas, enfim, eu chamo ele de enciclopédia do teatro. E ele contou mais ou menos o histórico, né, o que levou Mário Brazini a criar esse texto. Que ele estaria numa confeitaria, espero que tenha sido a Colombo do Rio, maravilhosa, e ele ouviu o papo de duas mulheres pertinho dele, e era mais ou menos um acerto de contas desse tipo. Olha! E ele se inspirou nisso. É um acerto de contas com a vida. Maravilhoso. Muito obrigado. Ai, meu Deus do Mano, céu, até que enfim! Agora a gente só vai fazer uma vinheta.